E para esta quarta e última hora, mais uma convidada em estúdio, a Biana. Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. Pois é, quem dissesse, não, ele já me enganou-se, então diz que a Biana canta em inglês. Pois canta em inglês e canta bem, convém dizer isto, chamar a atenção exatamente para este belo pormenor, até porque a Biana é uma jovem, tens 97 anos, não é? Olá, boa tarde. Olá, boa Biana, tarde. tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada por me convidar. Estás sempre convidada. Aliás, também temos um amigo comum que é o Sr. Rui Martínez. E, portanto, aquilo que o Rui diz, eu sei que o Rui tem bom gosto e, portanto, basta o Rui dizer, olha, eu gostava de... Ok, tudo bem. Tu nasceste em Setúbal, Biana, não é? Sim, verdade, nasci e cresci. Comeste muito choco frito ou nem por isso? Ou tens comido? Agora tenho comido. Substituímos o frango assado por choco frito desde que descobrimos o quão saboroso é. Teve que ser a minha tia vir da Madeira para mostrar a mim e aos meus pais que morávamos mesmo ao lado do melhor choco frito de Setúbal. Então foi assim, a partir daí, por volta dos 16 anos, foi sempre a comer choco frito quando não apetece cozinhar. É sempre a escolha. Já agora, os teus pais são da Madeira? São da Madeira, exatamente. De que zona da Madeira? O meu pai nasceu... aliás, os meus avós emigraram para a Venezuela, então o meu pai, os primeiros 10 anos de idade, foi na Venezuela e depois voltou, mas tem residência e naturalidade portuguesa, e ele é de São Jorge. A minha mãe é do Porto Cruz e por acaso nós gostamos de ir lá sempre, temos lá uma casinha e gostamos de passar as férias, é muito calmo e tem praia e tem a natureza e são das minhas coisas favoritas, sim, como Setúbal. Minha querida, falando da Madeira, tu também já cantaste lá ou não? Já foste convidada para cantar lá? Sim, fui convidada agora para cantar na Madeira na Festa do Desporto Escolar, que é uma grande festa organizada. Vai ser dia 25 de maio, portanto este mês. Vou à Madeira, no dia 24 vou ter um concerto no bar Nos Copos, ao pé da praia, vai ser giro. E no dia seguinte irei cantar na Praça do Povo para milhares de pessoas, e vai ser um desafio, para a Festa do Desporto Escolar da Madeira, sim. O bar fica pertinho do mar, é naquela avenida, não é? Ou não? A Praça do Povo é naquela avenida. Não, mas o bar... É no Lido. Pensei que fosse naquela avenida que está mesmo junto ao mar. Pronto. A festa é. O bar. É assim, eu já estive no Lido, eu nunca estive neste bar, vai ser a primeira vez que eu vou lá, por isso hei de descobrir, depois digo. Porque a ideia que eu tenho exatamente do Funchal, e fui duas vezes ou três ao Funchal, é exatamente que esse bar estava perto ali de uma avenida que fica perto do mar. Agora falha Sim, o nome. fica perto do mar. Falha o nome. E a última vez que estive lá até foi em 1987. Fui pela Renascença, para onde eu comecei a minha carreira. Exatamente, lembro-me desse bar. Nos Copos? Exatamente, lembro-me desse bar. Mas é... Ou okay. não? Ou estou a fazer confusão? Eu não sei, eu tinha ouvido dizer que inauguraram há pouco tempo. Então fiz confusão. Então, minha querida, olha, já estava com os copos. Mas eu também não sei, já estava com os copos. Com Talvez, com a poncha da Madeira. Então, quer dizer, os teus pais foram para a Venezuela, mas não tens... Não, os meus avós foram. O meu pai nasceu lá, mas depois voltou. Aos 10 anos de idade, fez todo o seu percurso na Madeira. E depois os meus pais, ambos, vieram para Lisboa, primeiro, para estudar na faculdade, e depois mudaram-se, quando acabaram a faculdade, mudaram-se para Setúbal. A minha mãe diz que Setúbal faz lembrar a Madeira, porque une o mar e a serra. Sim. É. Foi aí que escolheram assentar, e ainda bem, porque eu adoro Setúbal e adorei nascer lá e crescer, e ainda agora
voltei outra vez à base. Até porque tem a Serra da Rábida, que é bonita, não é? As E praias. depois tem aquela praia magnífica, Imensas praias, sim. que é tão límpida e tão cristalina. Não é? E fria. Mas uma pessoa habitua-se. Mas sim, é verdade, é lindo. E aliás, a Praia dos Galapinhos foi bastante conhecida há uns anos atrás, porque foi nomeada a melhor praia da Europa por uma revista internacional e vem imensa gente a ver, porque realmente é de outro mundo. Às vezes uma pessoa viaja muito e tem aqui uma beleza tão perto. Falando dos teus avós, ainda estão na Venezuela ou não? Não, eles voltaram cedo. Aliás, ambos os meus avós, da parte da mãe e do pai, já partiram. O meu pai é o 7º filho, portanto eu já vim bastante tarde e os meus avós partiram bem tarde, após os 80 anos, mas eu apanhei ali eu tinha para aí uns 14 anos quando partiram, e como eu estava e estou em Setúbal e eles na Madeira, eu vi-os 2 vezes ao ano, não é? Ou no verão ou no Natal. Mas o que eu adorava fazer com os meus avós era jogar as cartas, porque jogar as cartas e comer amendoins é muito tradicional da Madeira, então é o que destaca a minha família. Mas nunca viste ponche? Poncha? Ou poncha? Sim, aguardente. Sim. O Rundo da Madeira. Sim, o meu avô também tinha uma vinha e fazia vinho em casa, mas não vendia, era só para os amigos. E aguardente mesmo, nós lá em casa sabemos fazer, nós chamamos o xiripiti, que é a aguardente da Madeira com um pouco de maracujá. Eu coloquei exatamente a questão, enfim, dos teus avós, porquê? Porque nós temos ouvintes que vieram da Venezuela quando houve aquele grave problema, e temos outros que também nasceram na Madeira e foram para a Austrália. Também temos. Bem longe. É verdade. Já disseste que zona é que os teus avós nasceram, não é? Já. Os meus avós nasceram na Madeira. Na Madeira. Toda a minha família nasceu na Madeira. Eu sou a ovelha negra que nasceu cá em Setúbal. Estou a brincar. Muito orgulho de ter nascido em Setúbal. Esta tua paixão por cantares em inglês vem de onde? Vem de onde? Eu sempre tive muita influência inglesa, de música inglesa. O meu pai adora música. Aliás, ele ensinou a si próprio a guitarra e foi assim que eu também comecei a pegar na guitarra mais tarde, e sempre me mostrou álbuns. Ele tem uma coleção enorme de CDs e discos. Nós temos um giradiscos em casa também. Então mostrou-me sempre ABBA, Beatles, Kenny Rogers, Bruce Springsteen, tudo e mais alguma coisa. E as minhas influências principais, quando eu estava a crescer, eu ouvia muito Celine Dion. E, aliás, a minha música favorita desde os 10 anos é o My Heart Will Go On, desde que vi o filme. e desde aí tenho cantado. Ainda ontem estive a dar um concerto e a última que eu cantei pediram-me: canta a tua música favorita, e foi essa mesmo que eu cantei. E sempre aprendi a expressar os meus sentimentos em inglês, mesmo quando não sabia falar inglês. Portanto, eu desde pequenina que criava melodias na minha cabeça, e quando criava as melodias eu cantava em inglês, inventava palavras se fosse possível, mas era sempre em inglês. E portanto, quando me perguntam, é a forma que me sai naturalmente. Se eu fosse escrever em português, já teria que pensar, usar a cabeça. E o que eu digo é, quando eu escrevo, eu gosto de não usar muito a cabeça. Já tenho que usar demasiadas vezes nas outras coisas na vida. Aqui é mais deixar falar o coração. Então, ontem sábado estiveste onde? Sábado estive no Mercado da Conceição, em Setúbal. O mercado já tem imensos anos, sim, mas agora a parte de barraquinhas com comida, com bebida, etc., é novo. Abriu recentemente, este ano. E estão a começar a dinamizar imenso, com vários músicos, atividades. E está um espaço impecável. Adoro ver Setúbal assim a crescer na parte da cultura e da restauração e tudo mais, porque é conhecido por isso, pela boa comida e pelo bom vinho. E é bom, e adorei o espaço. Estive lá 3 horas a tocar. E tive muito bom feedback. As pessoas gostaram de me ouvir e em princípio irei voltar mais vezes ao Mercado da Conceição. Esse mercado fica na Avenida Luísa Todi? Fica mais para cima, ao pé do Quevedo, mais para cima. Ah. Sim. Portanto, mas é pertinho.
uma pessoa faz uma caminhada, também dá para. Nós começamos a nossa conversa ouvindo este tema, Hold Tight, My Dearest Friend. que é teu? É meu, sim. Todas as músicas. Música e letra? Música e letra. Todas as músicas que eu escrevo, aliás, que vou lançar, fui eu que escrevi. Aliás, foi mesmo por causa disso que eu comecei a cantar, vamos assim dizer, profissionalmente, porque eu sempre cantei em casa, não é? Mas como escrevi tantas músicas, principalmente na altura 2020, 2021, escrevi tantas músicas a expressar os meus sentimentos que eu pensei, bem, tenho que fazer alguma coisa com isto. Eu estudei uma coisa completamente diferente, foi Gestão e Finanças na Nova SBE, em Lisboa. Tem a ver com as notas. Tem a ver Embora neste momento as tuas sejam musicais, não é? Sim, tem a ver com as notas e boas notas. mas sim, eu adorei andar na faculdade, fiz muitas amizades, aprendi imenso, cresci imenso. E trabalhei ainda na Siemens 3 anos com um chefe espetacular com quem ainda tenho amizade, e ainda esta semana estivemos a almoçar, e eu tinha tudo para continuar na Siemens. Eu adorava o meu trabalho, muito criativo, muita responsabilidade, muita exposição, progressão de carreira, dava-me muita liberdade também. E eu tinha e um ótimo chefe, que isso é muito importante quando o teu chefe, Tiago Sousa, também de Setúbal por acaso, nós não sabíamos na altura da entrevista, mas depois descobrimos, depois de eu já ter entrado, ele confiou em mim desde o primeiro dia. E quando as pessoas confiam em ti, tu tens aquela responsabilidade dentro de ti de dar o teu melhor. E foi isso que me fez crescer imenso. Ele deu-me sempre essa liberdade. E quando eu disse, olha Tiago, eu acho que vou querer experimentar aqui a música, ele disse, tens certeza? E eu, sim, então eu apoio-te. E foi assim que comecei. Lancei o primeiro single, que é o Can't Remember How It Feels, que ainda vamos ouvir. E agora o Hold Tight, My Dearest Friend, que foi escrita para uma grande amiga minha. E sim, tudo o que ouvirem é da minha autoria. Muito bem, já iremos também falar da tua passagem pelo Canadá, neste caso por Toronto, já que também temos muitos ouvintes em Toronto. Até já. Ora, este tema chama-se, e foi exatamente gravado o ano passado, em 2022, chama-se Can't Remember How It Feels. Queres falar enfim, um bocadinho desta tua história? Da letra? Da letra. Então, como a música diz, e foi escrita num momento de reflexão em que eu voltava a casa e sentia aquele vazio que creio que já chegou a todos. A vida corre bem, temos saúde, temos um emprego, estamos contentes em todas as áreas, a nossa família está connosco, temos amigos, mas depois falta aquela parte mais íntima de conexão. E foi num dia desses em que eu reparei, fogo, há tanto tempo que eu não sinto essa paixão, essa conexão, ter alguém que amamos tanto, que quase que temos saudades a todo o segundo. E foi assim que escrevi. Foi realmente, já nem me lembro o que é sentir isso, só tenho as memórias. É sobre isso a música. E foi fruto dessa de estar sozinha, ou de querer estar sozinha, que nesse mesmo ano vais até ao Canadá, até Toronto? A razão de ter ido para o Canadá, Toronto, não tem assim nenhuma razão lógica sem ser eu queria aventura, porque eu tive sempre a estudar, não é? Até o 12º, depois comecei a licenciatura 3 anos, mestrado 1 ano e meio, comecei logo a trabalhar a seguir à tese 3 anos, e quando eu saí da Siemens para vingar neste mundo da música, fiquei, o que me apetece é cantar, mas ir numa aventura pessoal, de crescimento, e aventurar mesmo sem planear nada.
Quer dizer, tive que tratar das burocracias do visto, mas isso convém planear seguros de viagem, etc. Mas o resto que também devia ter planeado, como por exemplo a estadia, que não planeei, só tinha 3 noites no Airbnb e foi uma loucura depois para arranjar sítio lá, porque eu não sabia que era assim, havia tanta procura para a oferta que existe, então foi mesmo muito difícil arranjar e foi mesmo uma aventura. Eu cheguei lá, não conhecia ninguém e não tinha emprego, foi mesmo uma aventura chegar lá com o bilhete e com as malas e com 3 noites no Airbnb. Entretanto, foi muito bom porque passei a conhecer família que tinha no Canadá, que esta família... um dos irmãos da minha avó foi para o Brasil, teve filhos lá, então uma das filhas, minha prima Leandra, foi para Toronto, a enfermeira lá, e nunca tiveram em Portugal e nós também nunca tínhamos estado no Canadá para os conhecer. E eu fui a primeira a conhecer e foi assim que descobrimos. Foi porque eu disse que ia para o Canadá e houve uma tia, a minha tia Alda, que disse: nós temos uma prima lá. E foi assim, ao fim de um mês fui visitá-los e passei a ir vários domingos para um churrasco típico brasileiro que é muito parecido com o português, a parte da família, dos risos, da música e da boa comida. Por isso aí senti um bocadinho de casa que estava a faltar nesse primeiro mês. Mas sabes que em qualquer ponto do mundo temos portugueses, não é? Enfim, mas é natural, mas... se te acontecer isso num outro ponto, há sempre portugueses, há associações de portugueses que dão sempre aquela mão, dão sempre aquela ajuda. E foi exatamente isso que me aconteceu. Eu cheguei e uma amiga minha cá tinha um amigo lá. E ela disse assim: tens a certeza que não queres um número de ninguém? E eu: pronto, está bem, vá. Na semana anterior a eu viajar. E eu disse: pronto, está bem, envia-me. Foi a Mafalda. E a Mafalda envia-me o número do Michael, eu começo a falar com ele e ele, muito simpático, nem me conhece, diz: eu apanho-te no aeroporto. Então foi ótimo, foi logo recebida de braços abertos. Entretanto, ele viu a minha dificuldade em encontrar casa e não é que ele disse assim: olha, Biana, tu podes ficar no meu sofá até arranjares casa. E foi incrível, criou-se ali uma amizade, um apoio logo no início até eu arranjar, e depois eu consegui arranjar exatamente a casa que eu gostaria de viver, porque se eu ia estar lá convinha estar ao pé dos bares, num sítio central onde eu pudesse. Depois eu comprei uma bicicleta, ia a pé e de bicicleta para todo o lado, não convinha estar assim muito longe, porque aquilo tem metro, mas demora-se 1 hora no metro, é longe. Mesmo que seja Toronto na mesma, só que a cidade tem outras proporções. Então foi essa comunidade que me recebeu, portuguesa. Foi uma bênção mesmo, estou muito agradecida. E um dia que vais de novo à aventura para o Canadá e para Toronto, neste caso, procura a Camões Rádio. Camões Rádio, que é uma rádio que passa artistas portugueses. Ai, que bom! É só formada por gente portuguesa, portugueses de vários pontos enfim, do país, e quando me refiro ao país incluo Madeira e Açores, que estão exatamente a trabalhar nessa rádio. Ótimo. Só portugueses. Vou guardar na memória. E é interessante porque tem a ver com Camões. E a rádio chama-se mesmo Camões Rádio. Que é giro. E é muito interessante. Ora, este tema que ouvimos gravaste no verão de 2022, mas já este ano gravaste o primeiro tema que ouvimos no início da nossa conversa. Sim. E até gostava de mencionar com quem gravei. Então diz. O primeiro, o Can't Remember How It Feels, gravei com a parte da gravação e de mixagem e masterização, foi com o Filipe Correia. Aliás, o nome do produtor é Paulas. E quem toca o violino é a minha amiga Rita Nunes, que é incrível, muito profissional, muito alegre, eu adoro tocar com ela.
e percebe sempre o que eu estou a dizer. Eu falo por sensações, como eu não tenho formação musical, e ela percebe logo o que eu quero dizer quando digo eu quero mais a flutuar, etc. Depois no violoncelo está o Pedro Raposo e no piano o Pedro da Palma Gonçalves. Isto é o Can't Remember How It Feels. Pronto, na voz e na autoria da música sou eu, a Biana. Depois o Hold Tight My Dearest Friend. Foi nas guitarras elétricas que se ouve, guitarra acústica, o baixo, até as palmas e a percussão. Foi o Texas, o nome dele é Alex, mas o nome de produtor é Texas. E quem fez a gravação das guitarras, ou seja, a gravação, não tocou, mas fez a gravação no estúdio e fez a mixagem e a masterização, foi o Norca. Ou seja, ele chama-se Diogo, mas o nome de produtor e de engenheiro é Norca. Estás a preparar mais temas para um primeiro... estás a preparar o teu primeiro CD, não é? Exato, o meu primeiro álbum. O meu primeiro álbum já está escrito há algum tempo. Aliás, eu já estou a escrever músicas para o segundo álbum, ainda não gravei o primeiro álbum. E a mensagem está muito bem definida. Eu estou desejosa de poder partilhar. E acho que, assim, com estas duas músicas já dá para perceber mais ou menos a mensagem por detrás. Mas é um álbum que podem esperar muita intimidade, muita honestidade, que é o meu principal valor a fazer música, é ser honesta constantemente com os meus sentimentos e com as pessoas à minha volta e basicamente é um álbum de força, a dor virá sempre durante a nossa vida e nós vamos ter sempre que ultrapassar vários desafios que nos vão magoar e que temos que passar para a frente, e a vida continua e é com alegria e com saúde e com as pessoas que nós amamos à nossa volta. E a dor não é uma coisa má, é um sentimento que nos ajuda a crescer e que nos dá muitas lições para no próximo desafio ainda vingarmos melhor. E o álbum vai ter muito essa mensagem que através da dor foi como eu escrevi as músicas, mas todas as músicas têm uma mensagem de esperança através da minha letra e dos instrumentos que vão ter. O teu primeiro álbum já tem título? Sim, mas é segredo. É segredo. Por enquanto, porque como ainda estou no processo de gravar e infelizmente não sei quando é que vai sair ainda. E isto nem é uma estratégia de marketing, é que eu não sei mesmo quando é que vai sair ainda. Então também não quero já desvendar o nome do álbum. Já agora, para além do Canadá, tu também foste à Indonésia fazer voluntariado com 21 anos de idade. É verdade, já foi há tanto tempo. Motivou-te o quê? Há tanto tempo. Ainda é jovem. Há tanto tempo. Há uns 6 anos, assim. Quais os motivos que te levaram até à Indonésia? Como eu estava na faculdade na Nova SBE e só por si só nós somos muito incentivados a experienciar coisas novas na faculdade. É logo o primeiro discurso do diretor. A passagem na faculdade é para ser com uma atitude ativa. Então falava-se de imensas coisas, de clubes, de voluntariado, de criar mini empresas, etc. Então voluntariado foi sempre uma palavra que estava na minha cabeça. Quando eu pensei em Indonésia foi mesmo porque seria um desafio. E eu convidei uma amiga minha, fomos só nós as duas, da mesma idade, aliás, temos um dia de diferença, nascemos no mesmo ano e com um dia de diferença, e fomos com o objetivo de dar algo de nós e através do voluntariado também conhecer melhor a cultura, porque uma pessoa quando vai como turista a qualquer sítio, não é? E fica em hostels ou em hotéis, no nosso caso era hostels, nunca conhecemos mesmo as pessoas de lá e nunca conhecemos a realidade deles, a religião deles, etc. E nós queríamos ter esse contacto, eu queria ter esse contacto e principalmente com crianças, porque eu ainda não disse aqui, mas o meu sonho de pequenina era ser educadora de infância. Portanto foi assim
um cheirinho do que eu não segui e poder estar com essas crianças. E o mais engraçado foi que, como temos a barreira linguística, não é? Eles falam indonésio e nós falamos português ou inglês. Era muito engraçado porque eu tive que me forçar a aprender, mesmo tendo estado lá há pouco tempo, não é? Só estive lá 5 semanas, mas eu tive que me forçar a aprender. E uma pessoa por necessidade aprende, porque quer comunicar com eles. E depois também há toda uma linguagem corporal e de olhar que ultrapassa a linguística e que nós conseguimos na mesma ter essa conexão. E também defino a Indonésia como um sítio que me ensinou que eles podem não ter muito comparado com o que nós temos de estruturas, infraestruturas, não é? Chegas lá e até achas que é desorganizado, vamos assim dizer. Mas a felicidade que eles têm, e eles param para ajudar, e o tempo não conta, não é? Tu falas com eles o tempo que for preciso, se estás sozinha, se precisas de ajuda, eles param a vida deles, eles se calhar vão a caminho do trabalho, mas param para te ajudar e vão contigo. E as crianças, há muita interajuda e muito a sensação de os mais novos respeitam os mais velhos e os mais velhos tomam conta dos mais novos. E isso via-se numa faixa etária mesmo dos 8 aos 12, ou seja, os 12 já são os mais velhos e estão a ajudar os de 8 e os de 10 estão a ajudar os de 4. E eu fiquei, que incrível, há mesmo este respeito e admiração pela experiência, que é verdade, a experiência da vida faz-nos crescer e nós temos que ouvir sempre e respeitar os mais velhos. E também, mas isto é o pensamento do Oriente, não é? Que não tem nada a ver com o pensamento, com o nosso pensamento. Sim. É? Nós, infelizmente, tratamos os nossos filhos como se fossem descartáveis. Infelizmente. Mas, enfim. Passaste também pelo Erasmus na Universidade de BWL. Exatamente. Em Mannheim, na Alemanha. Queres contar um bocadinho deste teu trajeto? Sim, olha, adorei estar lá porque eu tinha acabado de fazer 20 anos. Então foi mesmo uma sensação de liberdade poder ir estudar para fora e numa faculdade tão boa e estar numa cidade, Mannheim, que é muito cultural. Tem muita gente de várias nacionalidades, não só da universidade, mas mesmo pessoas que imigram. E muitos turcos, por exemplo, e na faculdade tem imensa gente, como é uma boa faculdade, muita gente de todo o mundo, até da América Latina, vai estar para lá. Então eu senti que estava a conhecer várias culturas e não só a alemã. Mas foi ótimo o facto de a Alemanha ser fronteira com tantos países que deu para eu estudar e ao mesmo tempo conhecer a Hungria, conhecer Amsterdão, conhecer Praga, conhecer Bratislava e mesmo na própria Alemanha, não é? Mais o sul, porque Mannheim é a sul e eu viajei mais por lá. Então foi uma experiência em que senti finalmente a transição para a fase adulta, em que já podia tomar algumas decisões, mas mesmo assim era com o dinheiro dos pais, ainda tinha que pedir autorização. Mas eles deram muita liberdade para conseguir viajar e foi assim que conheci imensa gente com quem ainda contacto. Uma grande amiga minha do Egito, por exemplo, com quem ainda contacto, a Nur. Muito bem, já voltaremos então para os minutos finais. Fico por aí, até já. E a última convidada é a Biana, esta jovem que nasceu em Setúbal. E que tem andado aí um pouco por todo lado, Indonésia, Alemanha, também o Canadá. E já passaste por mais países, para além destes, ou não? A morar, não. Mas já viajei bastante, com os meus pais principalmente. Então foste até onde? Para onde tens já fui à Itália com os meus pais, por exemplo, e com a minha família da Madeira. Fomos todos à Itália, por exemplo, fizemos assim um roteiro de Veneza, Bolonha, Roma, claro, Pisa, assim a vários sítios. Também já fomos à Polónia, também fizemos um roteiro. Nós quando vamos gostamos de fazer assim um roteiro. E também passámos por Krakow e Poznan, etc. Portanto, tem sido uma vida
muito boa a crescer com Espanha, claro, tantas vezes, a crescer com muitas culturas e muitas viagens. Vamos lá saber então, Biana, onde é que vais estar nos próximos tempos? Nos próximos tempos, irei estar basicamente a cantar em vários sítios e vou publicando sempre no Instagram. Aproveito para dizer que o meu Instagram é @biana, biana.jd, biana.jd, e lá, e também tenho a página do Facebook, que é biana.music. E nessas duas páginas eu vou sempre partilhar onde estou a cantar. Por exemplo, agora vou à Madeira e vou partilhar que estarei lá. Estarei a tocar. Vais quando já agora, só para recordar? Eu vou tocar nos Copos, no bar de Nos Copos, no dia 24 de maio, a partir das 8 às 11 da noite. E depois, no dia seguinte, na festa do desporto escolar, que vai passar em direto na RTP Madeira. Portanto, se quiserem ver na televisão, poderão ver-me a cantar, e todo um espetáculo incrível com mais de 300 crianças a participar na Praça do Povo. Portanto, podem ver na televisão também, ou ao vivo se estiverem na Madeira. Também tenho o meu canal do YouTube, onde costumo publicar alguns vídeos para além dos meus singles. Podem encontrar lá o meu videoclipe, o meu primeiro videoclipe, que foi dirigido por mim, e quem gravou foi o Petko Angelov. O Petko é um grande amigo meu da escola, que estudou fotografia. E tem sido ele que me tem tirado as fotos, portanto, se forem ao meu Instagram, estou sempre a identificá-lo, ele é incrível. E portanto, podem encontrar no meu YouTube a minha atuação ao vivo no Fórum Lisa Todi, por exemplo, para a Liberdade, para o Dia da Liberdade eu cantei lá. Podem encontrar isso, podem encontrar o videoclipe, podem encontrar as minhas músicas, eu a falar também como escrevo músicas, também tenho lá um vídeo sobre isso. E subscrever, claro, e pôr like, que isso é o que me ajuda mais. No Spotify também, pôr like, adicionar à playlist as minhas músicas, porque estou a começar, sou artista independente, não estou agora com ninguém específico, não é? Não há nenhuma editora. Não tenho nenhuma editora para já, não tenho nenhuma editora, não tenho nenhuma agência. É mesmo um one-man show. Eu estou a fazer isto tudo sozinha, do conhecimento que vou ganhando ao falar com pessoas, ou pesquisar, ou ler livros, ou ver os outros, quem tem sucesso, perceber como é que eles fazem, e depois ganhar essas lessons learned, essas aprendizagens, e aplicá-las. E portanto, o que me dá força e o que me vai puxar para a frente é mesmo cada pessoa que está a ouvir agora, e cada pessoa que eu encontro e que gostam das minhas músicas, e que as ouvem, e que subscrevem ao meu canal, e que adicionam às playlists, e ouvem sem conta, e partilham com os outros nas suas redes, a falar numa conversa. Isso é o amor que eu recebo, que me dá força para continuar, e que na realidade me vai trazer o sucesso, porque vai espalhar a palavra, e é isso que eu preciso agora neste momento, é muita exposição. Se te encontrares na Madeira, no Funchal, com os irmãos Sandra e Ricardo Rodrigues, eles que nasceram na Venezuela, nasceram em Vitória, que fica perto da capital, dá-lhes um grande abraço. Ok. Sandra e Ricardo Rodrigues. Sandra Rodrigues e Ricardo Rodrigues são irmãos. Os pais também nasceram na Madeira e foram para a Venezuela, e eles nasceram lá. Era muito típico na altura. Em Vitória, exatamente. E portanto, eles estão neste momento no Funchal também com diversas coisas para fazer. Nomeadamente tem uma rádio também na web, se não me falha a memória. E, portanto, se te encontrares com eles... Olha, se quiserem convidar, estou disposta. Porque eles moram lá. Biana, com que tema é que vamos encerrar a nossa conversa, e porquê o tema que vais escolher? Eu vou escolher... eu tenho 2 singles lançados. Portanto, vamos escolher o último que eu lancei, que tem uma mensagem de motivação, e basicamente eu queria também dizer, já que disse da outra, que esta mensagem na música Hold Tight My Dearest Friend
é para quebrar todos os padrões e pressões que nós metemos em nós próprios, pressões que vêm de fora, mas depois na realidade estão só na nossa cabeça, e quebrar esses padrões e seguir o que o coração manda, porque no final o que nós vamos nos arrepender é o que nos vai doer mais do que não fizemos. Não é das falhas que tivemos no caminho, não, foi do que nós não fizemos. Portanto, esta música é: vai ficar tudo bem, força, quebra esses padrões, arrisca, que vai ficar tudo bem. Portanto, muito bem. Biana, gostei imenso de ter falado contigo, de ter como minha convidada. Eu também. Tudo a correr bem e até uma próxima oportunidade. Muito Quiçá, obrigada. com o teu primeiro CD, Sim, não é? espero que sim. Esperemos bem que sim também. Muito não é? obrigada por me receber, Jaime. Sempre às ordens, tudo bem. E meus caros amigos, aquele abraço. Até de hoje, 8 dias, já sabem, depois das 13 vamos até a Madeira para o Abraço a Madeira na RDP Antena 1 e também na RDP Internacional. Até lá!